Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal? É isso aí, temos mais uma edição do Radioatividade no ar. É isso aí. Eu sou o Igor. Pra quem não me conhece, tô aqui mais uma vez com a minha amiga Luma. Isso mesmo, pra quem não sabe nosso nome, pra quem é novo nessa indústria vital da radioatividade. Última edição, faltou alguém aqui, né? Pra quem assistiu. Pra quem assistiu, faltou. E eu prometi pra vocês que essa edição, ela estaria de volta e tá aqui de novo. Cá estou eu. Semana passada eu tive um compromisso, não pude estar aqui na edição, mas a gente teve uma entrevista muito legal com o nosso professor Rodrigo. Hein? Então, pra quem ainda não assistiu, assiste lá no nosso site que tá disponível. Mas, vamos falar do dia de hoje. Vamos falar desse programa dessa quarta-feira. E o nosso programa, pra quem ainda não conhece, busca trazer sempre curiosidades do cotidiano, que são poucas pessoas que conhecem, né, Igor? Aquelas coisas que geram dúvida no pessoal. É isso aí. Vocês sabiam, né, que a química tá presente em quase tudo. Quando eu digo quase tudo, é quase tudo mesmo. É basicamente tudo. No nosso dia a dia, né? E... por exemplo, no café da manhã, quando a gente tá lá tomando aquele café, ou no pão, tudo tem química. E quando a gente esquenta aquela água na chaleira, também envolve química. Quando chove, quando a gente masca chiclete. Masca chiclete no chiclete. Falando em chiclete, tem outro programa nosso, gente, lá no nosso site. Só divulgando, hein? Quando a gente acende a luz, também a gente tem química. Quando a gente respira. Enfim, a química tá presente em tudo. Basicamente, tudo que a gente conhece. E se entendemos, dá pra montar uma lista infinita de situação onde a gente acorda, até onde a gente consegue pegar os olhos, né, deitar a cabeça no travesseiro, onde acontece a química a todo momento. E ela chega a ser odiada por algumas pessoas, né? É verdade, a gente já disse isso aqui, vamos repetir, né? A gente já disse, vamos repetir. A gente já disse e vai repetir. A química na escola, por exemplo, as pessoas odeiam química. A gente tá aqui no nosso Radioatividade pra quebrar esse tabu, né? Que o pessoal agrega ensino médio. Ela é muito mal vista, além de ser considerada como um veneno pra natureza, né? Pela indústria, por exemplo. Pela indústria. As pessoas olham, assim, as indústrias ao redor e falam: não devia existir indústria, porque isso daí só traz malefício. Principalmente quando vem indústria química polui o meio ambiente, indústria química faz isso. Isso acaba sendo um absurdo, né? Porque mal sabem essas pessoas que a indústria química é o que movimenta quase tudo nesse nosso mundo. Exatamente, né? Os alimentos têm que ser processados e produzidos por produtos químicos, as nossas roupas, os combustíveis que a gente usa pra poder dirigir de casa até a escola, da escola até o trabalho. E o nosso programa vem com a ideia de quebrar esse preconceito que as pessoas veem. Enfim, né, a gente procura mostrar a beleza da química, porque a química é muito bela. E essa parte boa da química fica meio que mascarada, as pessoas não enxergam, só enxergam o lado ruim. E a gente tenta sempre apresentar esse lado bom, que as pessoas até deixam de conhecer porque pensam que a química é um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é nada disso, é por isso que a gente tá aqui hoje, mas vamos falar do que acontece na edição de hoje. É isso aí, hoje no nosso Papo Periódico, que é o primeiro quadro que a gente vai tratar, nós trouxemos qual elemento, Luma? O elemento flúor, pessoal. E talvez você já tenha ouvido falar dele. Na verdade, provavelmente todo mundo já ouviu falar dele. Que ele tá bem presente no quê? Na nossa pasta de dente. Sempre fala, flúor é bom pros dentes, flúor é bom pros dentes. É bom pros dentes. Porque ele previne as cáries que a gente tem. Mas a gente vai contar muitas outras curiosidades dele, aplicações que nem passam pela nossa cabeça e também processos que geram produtos bastante úteis no nosso dia a dia. Na sequência, vem o quê? A pergunta do nosso por que isso acontece de hoje. E qual é a pergunta de hoje, Igor? Eu vou deixar pra você. Obrigado. Como é que o açúcar vira algodão doce? Quem sabe? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber. Quem não sabe, se liga no nosso programa, porque a gente vai contar. Bom, vocês devem estar bem curiosos, né? Todo mundo, naquela festinha de criança, por exemplo, enquanto espera ser preparada naquela super máquina. Na super máquina, aquela... Porque parece uma mágica, né, que acontece ali. Você coloca o açúcar e daqui a pouco sai o algodão
E é exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. E, além disso, vocês vão poder ver como é muito simples, curioso e mega interessante esse assunto de passar açúcar cristalzinho pra açúcar em algodãozinho. Vai ser bem legal. E o porquê disso é bem simples, né, Igor? Em seguida, a gente vai ter o Conta Aí de hoje, que traz uma coisa excepcional pra quem gosta de comer e quer manter aquele estilo saudável de vida, sabe? Espaguete gostosinho. É isso aí, os italianos que saíram bem dessa vez. Eles desenvolveram, cientistas como sempre, italianos, né? Quando tá relacionado à massa, os italianos tentam. E saúde, né? Porque esses caras entendem bem de saúde. Por exemplo, vinho. A gente comentou aqui umas edições passadas, né, sobre o vinho. O vinho é bem saudável pra incluir no seu dia a dia. E dessa vez é o espaguete. Eles desenvolveram espaguete com uma composição meio diferente. Mas isso você só descobre no nosso último bloco. Então, a gente vai para um rápido comercial, para uma campanha para vocês ouvirem rapidinho. E a gente volta para dar aquele pontapé no Radioatividade de hoje. Isso aí, não saiam daí que nós voltamos ligados. já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Muita gente faz da cidade uma lixeira. É um cigarrinho ali, uma latinha aqui, um papelzinho lá. E o lixo só cresce nas calçadas, em terrenos baldios e na natureza. Isso polui o meio ambiente, entope bueiros, causa enchentes, doenças e até mortes. Você pode evitar tudo isso. Jogue o lixo no lugar certo. Ministério Público. Governo do Espírito Santo. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A nossa água é um bem muito precioso. Pra não faltar, tem que usar com moderação. Lembre-se disso quando abrir o chuveiro e a torneira, moleque. Pense na água e no chorinho do chorão. Qual é, chorão? Tá mandando chorinho agora, meu camarada? E aí, magrinho de firmão? Não, meu barato é rock and roll, você tá ligado, né? Esse chorinho aqui é pra dar um toque na galera, pra lidar com a água com respeito. É melhor usar com responsa agora do que ter que chorar depois, né? É isso aí. Então vamos economizar que é pra não faltar. É isso Mandou aí. bem. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. E aí, peoples! Estamos E aí, de volta. Estamos de volta e agora é nossa hora de papo periódico. O nosso protagonista dessa semana é um elemento bem comum, como nós já dissemos na nossa abertura. E ele é bem comum pra quem gosta de escovar os dentes, né? No caso, porque tem aquelas pessoas, que né? todo mundo, né? Aqueles que têm o hábito de escovar o dente sabem do que a gente tá falando. Vamos parar de comentar sobre isso. Então, a gente tá falando de quem, Igor? A gente tá falando do flúor. Exatamente. Claro, né? Mas o que a maioria não sabe é que esse elemento se encontra naturalmente no estado gasoso, ou seja, ele, se tiver naturalmente no ar, ele tá viajando por aí. E é um elemento químico representado pelo símbolo F. Bem fácil, né? Flúor, F. Tem uns que F são de meio flúor. difíceis, tipo sódio, Na, É. OK, potássio. E o número atômico dele, pra quem quiser encontrar ele na tabela periódica, seguindo lá a sequência, ele tá encontrado no número 9. Isso mesmo, essa semana como a gente explica toda semana, a gente fala pra vocês quais são os elementos, as composições básicas dos átomos. Então a gente não vai poder negar isso na edição de hoje. O nosso átomo, o estado fundamental dele, ele sempre tem prótons, elétrons e nêutrons. Basicamente todos os elementos têm isso. E o que são essas cargas, né, Igor? O que são? Então, os prótons são as cargas tidas como positivas do átomo, né? Os elétrons, as negativas, e os nêutrons, partícula neutra. Isso mesmo. Eu sempre... E
Quando você vai achar ele na tabela periódica, você sempre acha ele pelo número de prótons dele, que é um número atômico. Os dois são a mesma coisa. Você falar o número de prótons do flúor é 9, o número atômico do flúor igual você é 9. falar 6 e meia dúzia. É a mesma coisa. E geralmente a massa do nosso elemento ela é dada sempre pelo número de nêutrons mais o número de prótons. Então, se você sabe que o elemento é mais pesadinho, menos pesadinho, é porque ele tem essas duas combinações juntas. Mas já demos a explicação de hoje, né, Igor? Então, o nosso elemento flúor, ele tá situado na família 7A da tabela periódica. Aí mais uma dica pra vocês encontrarem ele lá, hein? Isso mesmo, mas a gente tem que, já que vocês já podem encontrar ele na tabela periódica, a gente tem que explicar pra vocês como encontraram ele pela primeira vez pra colocarem ele na tabela periódica. É isso mesmo. O nome flúor é de origem latina e significa fluxo. Os seus compostos foram conhecidos dos alquimistas, muito conhecidos dos alquimistas, mas ele só foi isolado por Henri Moissan em 1886, na França, né? Eles isolaram o flúor através de um processo chamado eletrólise. A eletrólise do ácido fluorídrico. A partir disso, do ácido fluorídrico anidro, que quer dizer sem água, né? O ácido fluorídrico mais puro, ele foi isolado em 1886. Hoje ele se destaca na tabela periódica porque ele é o elemento mais eletronegativo e reativo de todos os elementos. Então, quando você vê uma pessoa assim pra baixo, uma pessoa pessimista, chama de flúor. Chama de flúor, ele é eletronegativo. Ô, flúor! Ô, flúor, entendeu? Aquele dia que você acordou assim com aquele... No pé direito não foi o primeiro a tocar o chão, não. Foi o pé esquerdo da cama. Ó, você virou assim, ó. Deu errado, é o flúor. Dia flúor, assim, ó, entendeu? Uma dica pra vocês. Boa dica, hein? E como eu disse, né, ele tá localizado na família 7A. E como todos os elementos dessa família, ele é classificado como um halogênio. Ou seja, ele se encontra na forma biatômica, F2. 2F ligado lá, gente. E ele é um gás amarelo de cheiro extremamente irritante, então não pense em cheirar flúor. Nem pensem mesmo, porque o flúor é um gás muito tóxico, né, Igor? Ele pode provocar a morte se for inalado, pra vocês terem ideia, né? Mesmo que for em concentrações baixas, então não pense, vou cheirar só um pouquinho, não tem problema. E isso no gás flúor. O flúor, o elemento flúor, é um ametal que forma compostos com praticamente todos os elementos. Em alguns casos, ele pode reagir de forma explosiva. Então, o nosso amiguinho, além de ser explosivo, ele é tóxico. Além de ser tóxico, ele é explosivo. Pra vocês verem. E essa explosão, tudo, ocorre porque ele reage com o halogênio na ausência de luz e baixas temperaturas, né, Igor? E foi bom você ter falado que ele é um ametal, porque é interessante a gente falar isso, que na tabela tem os ametais, que são os não metais, né? E tem os metais. E também tem os semimetais, que tem umas características do metais, mas também tem umas que não são. E eles estão bem ali no meio da tabela periódica, esses semimetais, né? Então não pensem que eles estão organizados ali porque alguém só pensou, vou jogar eles aí de qualquer forma. Tem um porquê tudo, né? Tudo tem um porquê. E como já foi dito, né, o flúor tem afinidade por muitos elementos. Ele é muito reativo. Então, seria interessante mencionar porque esse ametal não pode ser guardado em recipiente de vidro. Você sabe por quê? Então, o vidro contém o elemento silício, que é altamente reativo com o flúor. Logo, você pode conferir porque os dentistas usam recipiente de plástico na aplicação, né? Então, sempre quando vocês forem no dentista, reparam lá que... o potinho de flúor não é de vidro. Você pode até falar pra ele, né? Ô, seu dentista. Doutor. Ô, seu doutor. Você sabe o porquê disso? Às vezes tá ali, mas ele não sabe, né? Isso mesmo. Na natureza, o flúor ele pode ser encontrado de algumas formas. Principalmente como fluoreto, na forma do íon F. Essa forma é estável e ela ocorre em minérios como a fluorite, que é um composto de flúor com cálcio, a criolite, que além do flúor, essa molécula apresenta átomos de sódio e alumínio, e também a fluoropatite, que são ligações, é uma molécula que tem ligações entre cálcio, fósforo, oxigênio, cloro e o nosso flúor, é claro. Rapaz, é muita coisa. É uma monstrumolécula. Bom, agora vocês vão saber
que o flúor possui aplicações muito importantes além do consultório dentário, né? Por exemplo, ele é utilizado na fabricação de polímeros, como o conhecido Teflon, né, das panelas lá. Ele possui grande resistência química e baixo coeficiente de atrito. É por isso que as panelas feitas desse material são antiaderentes, gente. Não gruda nada, né? Isso mesmo. E além disso, o ácido fluorídrico, é o HF, a ligação entre o flúor e o hidrogênio, é uma solução aquosa utilizada para gravações em vidros e para retirar areia de aços especiais. Nos casos, o silício está presente, né, Igor? Quando você... essa solução de ácido fluorídrico, ela é utilizada pra fazer... Não tem que explicar de outro jeito, é pra fazer gravações em vidro mesmo. Isso. E o hexafluoreto de urânio, conhecido como UF6, é um gás a temperatura ambiente usado para isolar isótopos de urânio. Isso mesmo. Então, quando os cientistas, os nossos químicos, os nossos... cientistas de hoje querem isolar um átomo de urânio, os isótopos dele, eles utilizam esse hexafluoreto de urânio. E como a gente disse pra vocês, a gente mostrou bastante aplicações do flúor. E eu acabei de lembrar de mais uma, hein? O flúor também é aplicado na água, né? No tratamento da água, eles colocam flúor porque eles acreditam que com essa aplicação vai diminuir também o número de... Essa foi uma medida do governo para diminuir as cáries da população, porque como bastante gente sabe, né, o flúor é responsável por eliminar as cáries, por proteger contra as cáries os nossos dentes, e essa foi uma medida. No tratamento de água tem um processo que é a fluoração. Fluoretação, né? E eles... Tanto faz, com flúor. E eles fizeram até um estudo para ver se era efetivo mesmo essa medida e comprovaram que sim, reduziu bastante os números de cáries, né? E por hoje, o nosso papo periódico termina. Então, vocês que gostaram muito dessa nossa divulgação das aplicações do flúor, essas divulgações, muito obrigada. Obrigada pelo nosso bloco. Então, não saiam daí, fiquem aí. A gente já volta, hein? Que a gente volta já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Segurança no trânsito é pra família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando tá dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já a minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. De gota em gota, São Paulo economiza. A gente fechou as torneiras. Passou a tomar banhos mais rápidos. Deixou de lavar a calçada. Deixou de lavar o carro. Mudou antigos hábitos do dia a dia. Tudo para ajudar São Paulo a sair da crise hídrica. As chuvas voltaram e de gota em gota São Paulo economizou. Mas não é hora de parar. Continue fazendo a sua parte. Tudo que conquistamos juntos não pode ir por água abaixo. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Desligue o desperdício. Uma campanha da CELP. Energia pernambucana para você e com você. CELP. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Opa! E para dar entrada em mais um Por que isso acontece, vamos comentar um pouquinho sobre o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema para essa edição, né? Para quem não lembra, vamos só fazer a nossa perguntinha mais uma vez. Manda aí, Luma. Como o açúcar vira o algodão doce? Você que é pai, você que é mãe, quando estiver com seus filhinhos, assim, numa festa, você já vai saber explicar isso pra ele. Você já vai poder dizer, olha que interessante, filho, explicar pra ele. Senta aí que eu vou te contar essa história. Isso mesmo, senta que lá vem história. E
contar como que acontece. E é isso que a gente vai explicar pra vocês. Mas, antes disso, a gente vai dar uma breve historinha do açúcar, pode ser? Pode ser, claro, vamos. Você que manda. Então, você começa, Igor. Tá bom, o açúcar, ele foi tido por muito tempo como algo muito raro. Dizem que as únicas fontes que davam sabor adocicado ao paladar eram a cana e o mel. Vê se pode, gente. É um absurdo isso, né? É um absurdo isso, gente. Imagina que vida sem graça não ter doce. Hoje a gente não conseguiria se imaginar sem aquele cafezinho que a gente toma em alguma parte do dia, né? Imagina ou aquele... um chá sem açúcar. Nossa. Meu Deus. Você que adora, né? Não dá. Aquele bolo com cobertura. Pensa. Não teria nem bolo, gente, porque imagina, né? Um bolo sem açúcar, isso é tudo sem graça. A gente não ia conseguir se imaginar sem o sabor doce das coisas como a gente tá acostumado, né? Mas era exatamente assim que viviam as pessoas de antigamente. Essas tristes pessoas faziam assim. Mas pra eles era uma coisa normal, né? Eles eram acostumados dessa forma, era tudo, tipo, zero açúcar, entendeu? Diabéticos não existiam nessa época, porque o 99% das coisas não tinham açúcar, assim, era, como o Igor explicou, só as coisinhas naturais que eles sentiam um gosto mais doce, como a cana, o mel, e mais nada. Mas, enfim, a gente não quer imaginar essa tortura, essa vida triste. Vamos pular trecho. Então, a única coisa que a gente quer é que vocês saibam que o açúcar podia ser considerado uma preciosidade, porque era extremamente raro, pode acreditar, gente, era raro mesmo, assim, só a classe A que tinha, entendeu? Socialite. Só alta socialite. Então, isso acontecia porque era exatamente isso que acontecia, né? Só alguns países dominavam o cultivo da cana-de-açúcar. E a gente pode entender que tudo que existe em poucas quantidades no mundo é considerado precioso, né? Como a gente já comentou sobre os elementos ouro, prata, que... os elementos nobres que, são que a gente tem. Isso, nobre. O açúcar era extremamente nobre. E dessa forma, o açúcar chegou a ser considerado um artigo de luxo. Pensa só, eu fazer uma estátua de açúcar. Nossa, já era, não deixa não na água, não, por favor, que vai ser dinheiro desperdiçado. As altezas ostentavam o uso do açúcar, né? Mas com a recente descoberta das Américas, os portugueses chegaram aqui, né? O cultivo da cana foi adotado e aí se tornou algo popular por aqui, graças aos portugueses. A gente acha que os portugueses são ruins, aí, mas eles fizeram uma coisa boa. Sem polêmicas aqui. E isso acabou fazendo com que a oferta aumentasse. Dessa forma, o produto foi se tornando mais acessível com o passar dos anos. E estamos aqui hoje vivendo uma vida açucarada. Foi o histórico do açúcar. Aconteceu lá por volta do século 17, mais ou menos. Mais tarde, assim, depois de terem se passado alguns aninhos, tipo uns 200, alguém com espírito inovador lançou uma máquina bem legal, uma máquina mágica. Imaginem só. No século XIX, segundo historiadores, alguém inventou um equipamento que impressionou o mundo. Era simples, bastava jogar o açúcar tipo cristal, que saía o açúcar tipo algodão. Era que nem a fonte da juventude, a pessoa tipo entra velha e sai nova. Era o que acontecia com o açúcar, ele saía entrava gordinho, quadradinho e saía magrinho, filé. E vamos contar a história com o nosso olhar, né? Lá naquela época, só alguns anos atrás, como a Luma disse, 200 anos... Tinham dois amigos, que eram John Wharton... Não foi 200 anos atrás, não. Não? Não, foi 200 anos depois do descobrimento do açúcar. Ah, tá. Então, pessoal, corrigindo aqui, 200 anos depois do descobrimento do açúcar, dizer, lá gente. Perto do século XVIII, assim... Aí vai acontecer o que o Igor tá dizendo aí. Então, os dois amigos, John Wharton e William Morrison. Uma coisa curiosa nisso é que o William era dentista. Então, a gente já pensa um pouco e montamos a nossa versão, versão radioatividade de explicar. Vamos lá. O William tinha o seu consultório, como todo dentista, ou quase todo dentista, mas ele percebeu que seus negócios estavam quase indo por água abaixo, né? Por quê? Porque não tinha cliente, não tinha gente com cara, não tinha gente pra ele tratar os dentes, então... Então ele foi procurar ajuda. E ele procurou ajuda de quem? De John. O John era, por certo, um engenheiro. Vamos lá. E o William, que era dentista, ele foi procurar ajuda desse cara aí, do John. Chegando na casa do John, ele disse: cara,
Os doces hoje em dia não tem, são muito sem graça. E não tem dente pra eu arrumar, as crianças não têm cárie, ninguém tem cárie. Os pais não levam as crianças no meu consultório, eu preciso de ajuda porque eu preciso ganhar dinheiro. Chorando, ele Chorou, falou chorando. Ele foi chorando. Ele precisava de ajuda pra quê? Pra desenvolver uma coisa que ele tinha em mente, mas ele era dentista. Ele precisava de ajuda de alguém que era tipo John, engenheiro. Isso, que tinha uns recursos lá na mente, né? E aí, o William retrucou. E qual é a sua ideia, cara? Aí o William disse assim: eu tenho uns pacotes de açúcar lá na minha casa e não sei o que fazer com eles. Porque eles vão vencer daqui a pouquinho, daqui uns 2 meses. E até lá eu não vou conseguir gastar todos esses pacotes de açúcar. Aí eu quero que você crie uma máquina que eu inventei. Uma máquina que transforme o açúcar quadradinho em um algodão. Será que é possível? Aí o cara respondeu: você tá me tirando, meu? Você é engenheiro, né? Claro que dá. Não me subestime. Pela nossa amizade eu vou fazer essa máquina. E você, dentro de poucos meses, terá a população inteira da cidade pra cuidar dos dentes cheios de cáries. E deu aquela risada. E aí a máquina foi feita. Eles batizaram o doce de O Fio das Fadas. É uma coisa meio Isso é verdade assim, mesmo, não faz parte da versão radioatividade. Além disso, eles ficaram muito ricos, né, gente? Pensa. Tanto o William, por desenvolver aquela maravilha, né? Quanto o John, pelos pacientes com cáries. Saíram os dois ganhando, nenhum lado perdeu. Agora, tendo conhecido um pouquinho da história do algodão doce, a gente tem que partir para a pergunta inicial, né? Entender como ele é feito na nossa máquina de fio das fadas. Certo. Na produção do algodão doce, o açúcar é colocado em uma espécie de máquina que gira aceleradamente. Ela gira doidamente. E é como se fosse uma panela com uma parte central cheia de furinhos especiais, que possui uma boca na parte inferior onde se coloca o açúcar. Então imagina lá uma panelona grande e no meio tem uma parte assim que é meio fechada, e em cima tem só uma abertura onde se coloca o açúcar, e em volta dessa parte tem os furinhos lá. Além dessa máquina girar, quando ela é ligada, ela aquece. Então essa parte central onde você coloca os açúcares cristais, ela chega até uma certa temperatura. E juntando com a agitação do açúcar, que é provocada pelo giro, e esse aquecimento, esses dois juntos, o açúcar é derretido e passa facilmente por esses fiozinhos, por esses furinhos. E acontece que eles dão o formato de fios no algodão doce. E é nessa hora que acontece o fenômeno que comentamos há alguns dias atrás, né? A passagem do estado líquido pro estado sólido. Aí, tá vendo por que é interessante conferir as edições anteriores? Isso mesmo, mas pra quem perdeu, a gente vai explicar de novo. O processo que acontece com o açúcar, ele atinge uma temperatura, ele tá sólido. A partir do momento que ele atinge a temperatura, ele fundiu. Nesse caso da máquina do algodão doce, ele não chega a fundir, ele fica só mole, amolecido. Aí ele passa pelo fiozinho, quando ele passa, a temperatura ali fora tá mais baixa. Então ele volta no seu estado sólido. Então você tem um açúcar, mas de um formatinho mais diferente. E aí, beleza, o açúcar tá derretido, só mole, como a Luma disse. E aí ele se encontra, quando ele tá girando lá loucamente, né? Ele se encontra com as paredes dessa parte central cheia de furinhos e aí volta pro estado sólido, porque as paredes estão frias. Ou seja, o fenômeno é retardado, sei lá. É a solidificação, acontece a fusão. Isso. E depois a solidificação. E aí, tudo bem, né? Uma curiosidade. A gente sabe que existem os algodões doces coloridos, né? E se o açúcar é branco, de onde é que vem a cor deles? Nossa, isso é bem fácil, né, gente? Dos corantes. Existem os corantes, que são substâncias que dão a cor ao algodão e a muitas outras coisas. No caso do açúcar, são utilizados corantes alimentícios. Então, eles dão... Do mesmo jeito que tem os que dão cor à roupa, por exemplo, eles têm os alimentícios, que dão cor ao açúcar e outros alimentos. Então, o que eles fazem? Misturam corante ao açúcar e pronto. O doce sai da cor que você deseja. É isso aí, não vão se confundir, pensar, não vou mais comer porque tem o corante e o corante é usado em roupa. Não, é o corante alimentício que é específico para esses alimentos. E eu acho que acabou, né, a nossa historinha do dia. Não, peraí. Peraí. É que eu disse que os corantes, ele... né? Porque as pessoas, elas têm que entender. O corante alimentício, gente, ó, vamos lá. Por que o algodão doce fica daquele jeito? Porque ele passa pelo... Vamos ter que fazer o... quê? Reprise. Ah, reprise. Não chama reprise, como chama? É, recapitulando. Recapitulando, gente. Vamos fazer rapidinho pra vocês. Primeiro a gente explicou toda a origem do açúcar, que era bem rara. Lá atrás.
só altezas Era tinham. raridade. Era bem raridade. Artigo de luxo. Viu? A gente As explicou pessoas isso faziam primeiro. estátua de açúcar. O Igor lembra, viu? Agora falta vocês. Depois a gente explicou a origem do algodão doce, sabe? O dentista precisando de cliente, o engenheiro sem fazer nada. Foi chorando na casa do amigo dele. Entendeu? Pô, sou engenheiro, Juntaram, te ajudo. formaram uma máquina que chamava o Fio das Fadas. Fio das Fadas. Não, Isso o Fio mesmo. das Fadas era o nome do produto que saía nela. Então, a Você máquina falou a de Fio das Fadas. Ah, tá. Entendeu? Beleza, É tipo, continua. hoje a gente chama a máquina de algodão doce e a máquina de Fio das Fadas. E aí os caras saíram ganhando, tanto um como o outro, porque um inventou a máquina e E o outro teve a ideia. No outro conseguiu os Clientes. pacientes com cáries. Com cáries. É por isso que a gente usa o flúor, tá vendo? Tá tudo interconectado. E depois a gente explicou pra vocês como funciona a máquina de Fio das Fadas. Então a gente vai explicar de novo. Imagina uma coisa bem grande, com um suportezinho redondinho lá dentro que cabe Amei. açúcar. Você põe o açúcar, ele aquece e tem um monte de furinho em volta. Gira. Quando você gira, essas açúcares que estão molinhas saem pelos furinhos, começa a bater loucamente pela parede da máquina E a parede tá fria, né? e daí ela esfria o Volta. açúcar, que volta ao estado sólido, só que em formato de fios. Isso, aí isso você aí. passa o palitinho lá, legal, e tem um algodão doce. Algodão doce. Isso mesmo. E como que você tem algodão doce com cor? Com corantes, Corante. que não são os das roupas, são os São os corantes alimentícios. Eles são próprios pra isso. As pessoas não iam criar ele e dar lá pra usar no alimento, sendo que não fosse apropriado, né? Então, como nós já fizemos o nosso papel do porquê isso acontece de hoje, a E gente vai recapitulando. para um rápido intervalo, né, Igor? É isso aí. Não saiam daí. Daqui a pouco a gente tá de volta com a notícia do espaguete, hein? Isso, e fiquem aí matutando, vendo se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, mandem mensagem pra gente que a gente explica de novo. Isso. Mas eu acho que tá bem legal de vocês É, ou senão entenderem, né? dá pra ouvir depois de novo, né? Várias Vai ouvindo, vai vezes, ouvindo. até irritar com a nossa voz. Mas a gente vai pro intervalo, pessoal. Tchau. A gente volta já já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. É hora de brincar com água. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar é na lixeira. Mostre a sua boa educação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar é na lixeira. Se liga nessa conscientização. Pois o lixo que fica lá na rua, pois o lixo que fica lá no chão, vai entupindo, entupindo, entupindo os bueiros e com a chuva pode dar inundação. É preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão, é preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão. Este é o Pedro Pedestre. Todos os dias ele se desloca pela cidade a pé. Cidadão cuidadoso, respeita seu espaço e o dos outros. Pedro anda sempre pela calçada. Quando não tem, anda próximo ao meio-fio. Em um cruzamento com o semáforo, ele aguarda o sinal fechar para os veículos, espera eles pararem e atravessa sempre na faixa. Já no cruzamento sem semáforo, Pedro para na calçada e sinaliza a intenção de atravessar. Aguarda os veículos pararem, cruza e agradece. E assim, Pedro Pedestre leva sua vida com segurança, mostrando para os condutores que respeitar este gesto é garantir a vida no trânsito. Pedestre, gesto feito que merece respeito. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. E aí, gente, estamos de volta. Estamos de volta, galera. E pro conta aí de hoje, quem foi que se destacou? Foi a Itália. A Itália, é claro. E de maneira bem merecida, é claro, né? Como sempre. Pro conta aí de hoje, a gente trouxe uma novidade de lá mesmo. Pois é, pra quem acha que macarrão faz mal porque engorda, vai poder repensar um pouquinho a respeito do assunto, né? Vou explicar pra vocês, gente, que não é assim que funciona, né? Então, Isso aí. porque o pessoal deve estar meio perdido, eu vou explicar. Os cientistas desenvolveram um tipo de espaguete onde são usados como ingredientes principais grãos de cereal. E essa história vem de muitos anos atrás. E então, há muito tempo eles já tentaram algo do tipo fazer um macarrão fitness. Quase isso. E agora eles conseguiram. Parece até algo meio simples quando se ouve, né? Mas, pra vocês terem ideia do trabalhão, o estudo foi feito por 3 universidades trabalhando em conjunto, hein? Então o negócio não foi fácil. Pra caramba. Então, mas finalmente, depois de algum tempo suando a camisa, eles conseguiram. Não seria por um motivo à toa, né? Claro, se eles não queriam só inventar um novo tipo de espaguete. A ideia era desenvolver algo que fosse benéfico à nossa saúde, né? E no caso do macarrão, que é um alimento rico em fibras, em proteínas e antioxidantes, que segundo estudos feitos pelos próprios italianos, promete reduzir os riscos de problemas cardiovasculares. E se tratando das fibras, a gente pode lembrar aqui que alimentos contendo essas fibras são sugeridos a quem tem colesterol alto. Então, essa nova fabricação, esse novo tipo de macarrão que eles fizeram, que tem mais fibra, mais proteínas e mais antioxidantes, traz um benefício bem grande para nossa saúde, né, Igor? Como eu disse, não foi à toa, né? Os caras trabalharam duro e para chegar no resultado que eles pretendiam realmente, né? E quem diria, né, que o macarrão poderia ser tão querido dessa forma, né? Como dizem os próprios criadores dessa maravilha, o super espaguete. Continuando a listagem dos benefícios que a pessoa pode ter consumindo ele, considerando as fibras, né, claro, você pode ter prevenido também o risco do conhecido câncer de cólon. Isso mesmo, e só lembrando, a gente sempre fala isso na radioatividade, né? Que a gente tem que consumir tudo que a gente consome, tanto pra bebida, tanto comida, tudo que a gente tem que fazer tem que ser de forma inteligente, tem que ser de forma controlada, tem que ser pensando. Não bota tudo pra dentro, porque tudo que é demais faz mal. E, por exemplo, quando você come bastante fibra, você tem que tomar bastante líquido, porque as fibras podem ressecar o seu intestino, né? Então você pode ser prejudicado. Então, como a gente sempre fala, a gente traz bastantes notícias, bastantes novidades, mas tudo que é demais faz mal. Então, nosso momento autoestima, nosso momento bem-estar aqui do nosso radioatividade, ele é isso. Comam um macarrão no super macarrão, um macarrão com fibras, mas comam com moderação. Com moderação. Viu? Como Tem gente que fala que beba com moderação, é só pra cerveja, nada a ver, pessoal. Exatamente, né? Pra bem tudo. lembrado. Radioatividade com moderação. Bom, agora vamos fazer aquela despedida legal, né? E vamos deixar aqui os nossos horários de programa pro pessoal. Então das vamos reprises. lá. Primeiro a gente vai deixar o horário das reprises. Qual uma é? coisa de cada vez, né? É, uma coisa de cada vez. Então, as reprises do nosso programa são as terças, quintas, sábados e domingos. Devagar, que eu não entendi nada. De novo, vai. Opa! Terças-feiras. Terças-feiras às 3 horas da tarde. Quintas-feiras. Às 3 horas da tarde também. E sábados e Sábados e domingos às 3 da tarde também a gente tá aí. E toda quarta-feira é um programa novo, então estamos aqui nós. Toda quarta-feira com um programa inédito ao vivo pra vocês. Isso aí, não deixem de nos assistirem, gente. Porque... Isso mesmo. A gente também quer avisar que a gente publica todas as quartas agora Como chama aquilo, Igor? Uma chamada, uma tipo uma prévia do nosso programa, um resuminho pelo Facebook. Então vai lá, curte a nossa página Rádio Instituto Federal no Facebook, que vocês vão ver nossas chamadinhas, as chamadas dos outros programas também estão lá. E dá um like, curte e compartilha e manda pros amigos, porque a gente gosta de passar informações pra vocês e que vocês passem pras outras pessoas pra que todo mundo saiba tudo.
A Luma fala bastante, né, gente? A Luma fala bastante. Pra quem não acompanha o nosso canal no Telegram, tem lá também, procura lá, @radioif, e vocês vão ficar por dentro de todas as edições também que são publicadas lá. E vocês podem nos dar dicas, vocês podem mandar ideia, você pode fazer um monte de coisa pelo nosso e-mail, que é só do nosso programa, que é radioatividade.ifsp@gmail.com. Você pode mandar mensagem pra gente lá e é isso. É isso. É isso, pessoal. A gente termina nosso programa aqui. Mas saibam, todas as quartas-feiras, às 6h15, a gente tá aqui. E é isso, né? De novo. E é isso de novo. Tchau, Tchau, gente.